pessoal, tudo bem? Chegamos aqui, mais um episódio do Que Trem é Esse? Vamos receber a Débora Cristina Lopes, que também é realizadora também desse trabalho, mas que hoje nós iremos conversar com ela sobre mapas conceituais. Mas antes da gente começar a nossa conversa, deixar um recado aqui, que este, até o momento, é o último episódio dessa temporada, mas que em 2022 nós retornaremos com nossos programas e nesse período, né, estaremos organizando aí novos diálogos, novos programas para que vocês possam acompanhar e sempre aprender, né, mais um pouquinho com esses pesquisadores. Tudo bem? Então, Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Prazer estar aqui. Como disse você, quando eu te entrevistei aqui do outro lado hoje, né? Falando um pouquinho sobre uma das minhas paixões, que é o meu rádio, outra metodologia. Então, estamos aqui para tentar juntar um pouquinho as duas. Obrigada pelo convite. Claro. E, Débora, você já falou aí sobre metodologia e acaba que tem esse conceito, né, de mapa conceitual. Esse conceito de mapa conceitual é ótimo, né? Mas que eu acho que é uma maneira, parece, de que a gente consegue organizar melhor, né, os nossos processos, nossas pesquisas. Mas, afinal, o que são, né, os mapas conceituais? Que trem é esse? Então, João, o mapa conceitual é, na verdade, uma forma de organização do conhecimento. Ele tem uma relação direta com os mapas mentais que a gente usa no cotidiano para organizar nossa vida, para organizar nossa rotina, só que ele é aplicado à representação gráfica do conhecimento. Então, através de um mapa conceitual, eu posso organizar uma proposta de pesquisa, eu posso conhecer o cenário de um conceito ou de uma área, eu posso fazer uma proposição metodológica, o mapa conceitual, basicamente, ele, através da representação gráfica, me ajuda a compreender uma área, um conceito ou uma proposta dentro da academia. Entendo. Ele é um processo de organização mesmo, como você disse, né? E assim, como é pensar o mapa conceitual para a pesquisa, neste processo de pesquisa? Tem diferença entre você pensar a pesquisa e pensar a metodologia a partir dele? Tem sim. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o mapa conceitual ele vai ser uma visualização de relações, né? E ele tem, como você falou, vários objetivos dentro de um processo de construção do conhecimento. Então, se eu vou fazer um projeto, uma proposição de projeto de pesquisa, seja ele um projeto meu lá como pesquisadora, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, se eu estou fazendo essa proposição de projeto de pesquisa, eu posso usar o mapa para me ajudar a organizar. Então, eu parto do meu problema de pesquisa e eu vou desdobrando ele numa visualização que me permite, por exemplo, construir um sumário. E que, a partir dessa visualização, eu vou conseguir entender como é que o primeiro capítulo que eu proponho se relaciona com o segundo, que se relaciona com o terceiro, como é que a metodologia entra ali. E aí, nessa visualização, é muito interessante, porque se na hora de eu aplicar, de eu construir uma análise, um estudo empírico, por exemplo, propor a minha metodologia, eu deixo de lado um dos capítulos, aquele capítulo não dialoga com a minha proposição metodológica, o mapa conceitual vai me permitir ver isso na hora. Então, ele é ótimo para a gente fazer essa organização, né? Da mesma maneira, quando eu vou construir a proposta de pesquisa. Então, como eu disse, eu posso partir do meu problema. Daquele problema, eu tenho que conectar aquele problema, eu tenho que conectar visualmente a minha metodologia, eu tenho que conectar os meus objetivos, eu tenho que conectar a minha justificativa. Então, a partir dali, eu vou conseguir fazer um enredamento entre esses elementos que vai mostrar a fluidez daquela proposta de pesquisa. E aí é uma coisa importante, porque quando a gente pensa a pesquisa, por mais que a gente escreva o nosso projeto separadinho, né? Porque muitas vezes os editais exigem que eu tenha objetivo separado da justificativa, separado do problema, separado da revisão de literatura. Ainda que sejam tópicos separados no meu texto do projeto, é muito importante que eles dialoguem. Então, e que no texto a gente consiga perceber como é que o objetivo deriva do problema.
como é que a metodologia deriva dos objetivos, por exemplo, né? Como é que a minha questão de pesquisa tem uma conexão direta com a minha delimitação do objeto. Então, tudo isso fica muito claro, esses pontos de conexão, eles ficam muito claros quando a gente representa visualmente. Porque quando a gente faz um mapa, a gente não coloca só, tipo, de um quadro para o outro ali na visualização gráfica, eu não coloco só uma seta. Eu coloco uma seta que tem uma indicação de ação. Isso quer dizer o quê? Se eu estou falando do problema, eu tenho um problema de pesquisa que é entender, por exemplo, o lugar da mulher nos estudos radiofônicos. Tá? Então, eu vou entender como é que a área de rádio no Brasil se relaciona com as mulheres cientistas, ou, né, aciona as mulheres cientistas. Para eu fazer isso, eu tenho que discutir um contexto maior, que é o contexto do lugar da mulher na academia. Então, se eu vou fazer uma visualização, eu parto desse problema, né, que é essa questão do lugar da mulher na pesquisa em rádio, e eu vou colocar lá qual é a conexão do meu problema com o lugar da mulher na academia de uma maneira geral? É o contexto. Então, eu vou dizer que esse capítulo que vai discutir o lugar da mulher na academia contextualiza o meu problema. Então, eu vou dizer que a análise automatizada de texto, quando eu estiver apresentando a minha metodologia, revela o lugar da mulher na academia. Então, eu vou pensar em ações, e essas ações que vão mostrar como são essas conexões. Então, não é só jogar um monte de quadrinho ali, né? É importante a gente pensar em como essas conexões acontecem, e elas acontecem a partir de ações, né? Então, é um destrinchamento visual da minha proposta de pesquisa. Super acadêmico, meu termo, né? Mas é super interessante porque nos faz pensar, né, esses mapas não só como uma maneira de organizar, mas também uma maneira de você visualizar, interpretar e ver esses tipos de relações a partir das ações, né? Foi isso que eu entendi. E assim, Débora, pensando que existe alguns modelos ou que você pode seguir, a gente pode criar, como é que funciona a criação do mapa conceitual? A gente pensa na organização dos mapas conceituais, a gente tem uma infinidade de tipologias, né? Eu não vou apresentar todas, nem sei te dizer quantas seriam exatamente, porque elas são muitas, mas tem 3 modelos que eu gosto de apresentar como estruturas básicas. Por quê? Porque eles são organizados por objetivos diferentes da pesquisa. Então, a gente tem o fluxograma. Se eu quero fazer uma organização mais hierárquica, então eu parto ali do meu problema de pesquisa, eu gosto, deve ter dado para perceber, muito de partir do problema de pesquisa para organizar um projeto e para organizar um mapa, né? Porque o problema de pesquisa ele tem que ser a nossa alma, né? Ele tem que ser o que nos acompanha o tempo todo no estudo. Então, eu parto ali do problema de pesquisa e eu faço uma visão esquemática que me dá caminhos preferenciais, direções preferenciais quando eu vou tratar um assunto ou outro, né? Então, por exemplo, o fluxograma ele consegue organizar muito bem um sumário. Já é mais difícil você organizar com um fluxograma quando você vai pensar as correlações conceituais ou quando você vai pensar a proposição metodológica, né? Porque o fluxograma ele é mais duro em relação a como você vai conectar as pernas dele, né? Quando você vai pensar num processo, e aí eu gosto muito dele para metodologia, eu gosto de usar o flowchart, né? Porque ele vai indicando sequências, estruturas, né? Então, você consegue mostrar como é que o seu primeiro, por exemplo, uma apresentação geral da metodologia, você consegue indicar como é que o seu primeiro momento leva ao seu segundo, que leva ao seu terceiro, que leva aos seus resultados. Então, eu acho que o flowchart ele funciona muito bem para essa organização metodológica. Já para pensar as conexões, então, por exemplo, eu vou querer entender o conceito de rádio expandido. Vou pegar o conceito do Marcelo Kishinevski e eu vou tentar entender como é que ele foi construído.
Então, eu pego as obras do Marcelo e eu analiso a base teórica que ele acionou para construir aquele conceito a partir de uma série de obras dele. E eu consigo desenhar a partir do teia de aranha, porque ele permite você partir de um conceito central e ir abrindo, né? Aquela estrutura da teia de aranha, sempre estabelecendo conexões. Então, eu vou poder entender como é que ele conecta os autores principais dele, como é que aquela rede de autores se conforma para chegar até o conceito de rádio expandido. Então, são 3 modelos que são o que eu considero hoje como os modelos principais dentro dos que eu conheço de mapas conceituais, para a gente acionar em momentos distintos, com objetivos distintos na construção da pesquisa. Débora, super interessante, e eu fiquei curioso para saber se você, a partir do momento que você começa a utilizar essa técnica, né, o mapa conceitual, se houve realmente uma diferença, assim, do seu processo como pesquisadora nessas visualizações. É quase que meio uma fala, um testemunho a partir da utilização dessa técnica. É muito interessante, porque mesmo quando eu não uso o mapa conceitual no texto que eu estou publicando, ou quando ele não entra no meu projeto de pesquisa, eu faço o mapa conceitual. Porque eu acho que ele me ajuda a conduzir a pesquisa, inclusive a entender os movimentos da pesquisa. Né? Ele me ajuda a entender se aquela abordagem metodológica que eu selecionei, se ela é a mais adequada ou não, porque ele explicita, a partir da visualização, ele explicita o lugar daquela abordagem metodológica no meu projeto. Então, eu acho que é uma mudança de modo de pensar, né? Desde que eu comecei a trabalhar com o mapa conceitual, o que parece para mim é que eu virei a chave para uma organização visual do conhecimento. E aí eu busco, hoje, fazer organizações visuais do conhecimento, por exemplo, nas minhas proposições. Muitas vezes as organizações visuais que eu faço, elas não entram nos meus trabalhos, por falta de espaço. Quando a gente tem limitação de número de páginas, às vezes elas não entram por falta de espaço, mas eu acho muito interessante porque ela não só ajuda o leitor, né? Muitas vezes a gente constrói a visualização da pesquisa para nos ajudar a ouvir o nosso objeto, porque essa é a grande questão. A gente precisa ter o tempo todo nosso problema e nossos objetos de pesquisa em mente, mas a gente também precisa ouvir o objeto. E às vezes, quando a gente vai com uma ideia muito fixa na cabeça, quando a gente está fazendo um projeto, a gente esquece de ouvir o objeto. A organização visual, ela tira você um pouco daquele módulo de levantamento de informações e te joga para um módulo de organização das informações. E essa organização, como você tem que mover os elementos gráficos na tela ou no papel, né? Como você tem que fazer essa movimentação dos elementos gráficos, ele te tira da zona de conforto. Pelo menos para mim, que não sou uma pessoa gráfica, né? Eu sou uma pessoa sonora, eu sou uma pessoa da pesquisa sonora. Então, fazer essa movimentação para mim mudou a forma como eu lido com o meu objeto e permite que eu escute mais o que o meu objeto tem a dizer. Né? Porque me desloca. No meu lugar de pesquisadora, ele é deslocado naquele momento. Então, eu uso ele com objetivos diferentes em vários momentos da pesquisa, mas ele mudou, sim, a forma como eu me relaciono e me fez perceber variáveis, padrões, fugas de padrão que eu não percebia de outra maneira. Nossa, Débora, não tem nem como te agradecer. Acredito que não só como esse aprendizado a partir de você dos mapas conceituais, né? Eu também já experimentei um pouquinho eles justamente com você, e eu sou uma outra pessoa do lado de cá que fala que realmente a organização e a visualização, quando ela sai, né, apenas ela sai ali do texto e vai para essa técnica, ela realmente ganha outro caráter. Então, tenho só a agradecer, tá? Não só agradecer
pela palavra, mas por essa temporada inteira, né, que a gente trabalhou. E agradeço a sua visita e te convidar, te chamar para retornar numa segunda temporada, numa terceira e assim por diante. Que a gente retorna agora lá em 2022. Estaremos aqui. Vamos trabalhar muito até 2022 para deixar prontinha uma temporada especial para o Que Trem é Esse na segunda temporada. Obrigada, João. Obrigada pelo convite, pela parceria. Obrigado você, Débora. Pessoal, então, já estão sabendo, né? Voltamos em 2022. Então, acompanhem as redes do Conjor para vocês ficarem sabendo de outros projetos, né? Que vão iniciar aí, por exemplo, com o podcast Som em Ciência e também para saber sobre o Seminário Internacional Ecologia de Mídia em Contexto de Plataformização, né? Que estão aí com as inscrições abertas e com uma programação incrível, né, Débora? Então, fiquem ligados e continue acompanhando a gente. Até mais.